Estamos gratos ter o Senhor aqui, é uma bênção muito grande, amém? Eu creio que estava escrito já no céu, desde que nós fomos lá em Poços de Caldas, conversamos com o pastor Ailton. O pastor Ailton é uma pessoa maravilhosa. Aí eu falei assim, puxa pastor, tanta coisa que eu quero aprender com vocês. Ele falou assim, olha, eu vou deixar à disposição o pastor Marcel, uma pessoa de confiança. E ele me ligou, e aqui está, já 2 dias já conosco aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Graça e paz a todos. Amém. A paz do Senhor para quem é do manto. Amém. Ei, você é do manto que eu sei. Igreja, que prazer estar aqui com vocês. Eu, como dito pelo pastor, eu sou um paulista, mas moro hoje em Poços de Caldas, pastorei uma igreja há um pouco mais de 3 anos, servindo uma comunidade, abençoando uma cidade, profetizando sobre um estado e declarando sobre uma nação, que esta nação é do Senhor Jesus. Amém? Estou acompanhado da minha linda esposa, pastor Stephanie, meu pequeno profeta. Estou muito feliz, obrigado pastores, pela recepção. Vocês nos constrangeram com tanto amor. Eu queria que você desse uma salva de palmas pelos pastores, excelentes em tudo que faz. Eu acho que pode ser melhor, vamos. Deus abençoe vocês, pastores. Eu já preguei em muitos lugares do país e eu fui constrangido, estou sendo constrangido há 2 dias por tanta excelência. Pessoas que sabem cuidar de pessoas. Vocês estão em boas mãos. Vocês têm pastores de verdade. Então, honre aquilo que eles carregam e vocês atrairão bênçãos para vocês. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 13. Obrigado, meu nobre. Obrigado, filho. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Você que nos acompanha por essa live, seja muito bem-vindo, que você seja edificado por essa palavra. Seja muito bem-vindo à ICB. Estou em casa, pastor? Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Vamos dar uma salva de palmas para quem está na live, vamos? Hebreus capítulo 6, versículo 13, se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graça por essa noite. Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Deus da nossa vida. A Tua palavra que é viva e eficaz, ela, Senhor, entra em nossa vida e transforma o nosso destino. A Tua palavra que é como a chuva que do céu cai e para lá não volta antes que regue o coração. Assim é a Tua palavra, a palavra que sai do altar, que encontra um coração e transforma destinos. Nós cremos que esta noite será uma noite de transformar. Será uma noite, Senhor, onde a rota estará sendo recalculada sobre a vida de pessoas. E quem pode dizer amém? Amém. Se alguém puder me ajudar aqui só com o teclado, eu vou ficar muito grato. Então, peço para que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13. O tema dado a esta noite é ampliando a visão. Repita comigo, ampliando a visão. Se você pode, vire para quem está ao seu lado e diga assim: é melhor ampliar a visão. Vira para o outro lado e fala: é melhor ampliar a visão. Diga para ele, porque aquilo que Deus tem para você não pode ser visto com os olhos carnais. Precisa ter visão. Hebreus 6:13. Considerem a promessa de Deus a Abraão.
Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Então disse Deus: certamente abençoarei a Abraão e multiplicarei grandemente os descendentes de Abraão. Vou ler mais uma vez. Considerem, não tinha por que ninguém jurar, então Deus jura pelo seu próprio nome. E então, o juramento de Deus é: abençoarei a Abraão e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Diga comigo, ampliando a visão. Você conhece bem a história de Abraão. Abraão é convidado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela. E a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz: sai de perto da tua parentela, da tua casa, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. E lá então te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Engraçado que Deus vai falar de algo que ainda não existe. Deus vai falar de multiplicar a sua descendência. Só que o processo da multiplicação, você precisa ter um para multiplicar. Não há multiplicação se não tiver nada. Abraão está ouvindo Deus falar: eu vou multiplicar a sua descendência, mas o que Abraão não tem é filho. A descendência, ela se dá a partir de um filho. Então Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou te dar a descendência e vou multiplicar ela. Parece que eu vejo Abraão como eu, muitas vezes, quando Deus fala: eu vou te dar algo que eu não tenho, eu vou fazer algo com você, e esse algo eu não tenho. Abraão talvez está ouvindo Deus falar assim: Deus, mas espera lá, vamos lá, eu não tenho filho, como você vai multiplicar minha descendência se eu não tenho filho? Deus talvez olha para Abraão e fala assim: Abraão, para de querer ver o que só pode ser visto através da fé. Então Abraão obedientemente sai da sua terra e caminha sobre uma visão. Diga comigo, caminha sobre uma visão. E diga assim: essa visão chama-se promessa. Diga comigo, essa visão chama-se promessa. E talvez você já ouviu milhares de vezes falar sobre promessa, mas o que é promessa? Promessa é a afirmativa de que algo se dará. Promessa é a afirmativa de que algo vai acontecer. Promessa, nós conhecemos como alguém que vai fazer algo para você. Ele prometeu algo para você. Então nós acostumamos a ouvir: não, eu prometo que eu vou fazer, eu prometo que eu vou realizar. Só que todas as vezes que nós ouvimos sobre promessa na perspectiva humana, nós tendemos a perecer, nós tendemos a fraquejar, nós tendemos a sermos frustrados, porque promessa na nossa perspectiva, ela pode ser frustrada. Mas quem é que está liberando uma promessa para Abraão? É o próprio. E promessa na perspectiva de Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de promessa. Promessa na perspectiva de Deus não é eu acho que vai acontecer. Promessa na perspectiva de Deus é eu estou falando e vai acontecer. É por isso que quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, ei querido, não fique preocupado, Ele cumprirá a promessa sobre a sua vida. Oh, eu estou sentindo Deus neste lugar. Eu sinto Ele aqui. Não me anima, por favor, eu sou pentecostal. Então Deus vai liberar uma promessa.
É por isso que você não pode enxergar as coisas, você precisa ter visão. Qual é a promessa liberada por Deus? Sai da sua terra, da tua parentela, porque eu vou te entregar descendência. Você será pai de multidões. Se Abraão vivesse por aquilo que ele via, Abraão não sairia do seu conforto, não sairia da terra do seu pai que tinha muitos bens. Mas Abraão não vivia pelo que via, ele vivia pelo que ouvia. É por isso que a fé vem pelo ouvir e não por enxergar. E é por isso que eu li o texto de Hebreus, que vai falar sobre a galeria dos heróis da... Se Abraão tivesse vivido por aquilo que ele enxergava, ele não estaria na galeria dos heróis da fé. Mas para entrar no contexto, eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 12. Então nós vamos mergulhar um pouco mais e aprofundar as nossas raízes sobre esta palavra. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Diga comigo: Deus liberou uma palavra, e essa palavra vai se cumprir. Olha o que Deus vai dizer. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Farei de você uma grande, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e você ser tu uma bênção, você será uma bênção. Deus então aqui está reforçando que Ele vai tornar Abraão pai de muitos filhos, e aqui Deus completa: eu não só vou te dar filhos, eu vou te dar filhos, e você será pai dos filhos dos filhos dos teus filhos, ou seja, você será o patriarca daquilo que vai começar a partir de você. Deus promete então a paternidade de uma nação. Diga comigo: paternidade de uma nação. Ele prometeu a paternidade de uma nação para um homem que tem uma mulher estéril. Ele prometeu, presta atenção, crente, a paternidade de uma nação para um homem que tem uma mulher estéril. É por isso que quando Deus promete algo para nós, a gente não pode olhar na nossa perspectiva. Fé não é viver sobre as minhas soluções. Fé não é viver sobre as minhas saídas. Fé não é viver sobre as minhas condições. Fé é viver sobre aquilo que Deus disse. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 11, do versículo 30, que sua mulher Sarai, ela é estéril. Mas Deus promete a paternidade de uma nação a um homem que não pode gerar filhos. Querido, deixa eu te dar um conselho. Nunca duvide daquilo que Deus prometeu a você. Porque todas as vezes que nós duvidamos do que Deus falou ao nosso coração, do que Deus usou pessoas para liberar sobre a nossa vida, nós retardamos o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Diga comigo: Deus prometeu, e Ele vai cumprir. Ouça isso e guarde no seu coração. Deus nunca vai te prometer algo que Ele não vai realizar na sua vida. Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Levante a sua mão, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se Ele prometeu, aguarde, está para acontecer. Calma, vamos ler. Capítulo 15, versículo 1. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão. Algum tempo depois
o Senhor falou para Abraão. Em algum tempo depois, o Senhor falou para Abraão. Ele falou para Abraão? Ele falou para Abrão. Espera, eu não vou falar agora não, depois eu falo. Guarda essa. Em algum tempo depois, o Senhor falou para Abrão em uma visão. É por isso que você veio aqui para ouvir isso. Amplie a sua... Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou esquentando palavra aqui, eu não peguei essa palavra do Google, esta é uma palavra profética sobre esta igreja. Amplie a sua visão. Olha o que Deus vai dizer: não tenha medo. Não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa. Abraão está saindo da sua segurança, onde tem tudo, mas Deus está falando para ele: quem caminha comigo tem providência, porque quem caminha debaixo da mão do provedor nunca falta providência. Se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra. Quem caminha debaixo da mão do provedor nunca falta providência. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as bênçãos, se eu não tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Abraão está falando para Deus: Deus, como eu vou ser pai de multidões se eu não tenho um filho? O processo da multiplicação, ele parte de um filho. Ele está dizendo para Deus, falou: Deus, o Senhor prometeu, mas eu não tenho. Versículo 4. Então o Senhor lhe disse: não será esse o teu herdeiro. Eliezer não será o teu herdeiro. Você terá o seu próprio filho. E ele então será o seu herdeiro. Diga comigo: até aqui só tem promessa, mas não tem filho. Diga: até aqui eu não vi milagre, só tem promessa. Diga para mim: até aqui eu só enxerguei, a partir de hoje eu vou ter visão. Diga comigo, ó: tem uma promessa, mas não tem filho. O que é que Deus está querendo ensinar para Abrão? O que é que Deus está querendo nos ensinar esta noite? Tem promessa, mas não tem o cumprimento dela. Tem promessa, mas não tem o cumprimento dela. Tem promessa, mas não tem filho. Deus está querendo ensinar para Abraão: Abraão, antes da sua mulher poder gerar o filho no ventre dela, eu vou gerar no seu coração dependência. Quer viver sobre visão? Não é sobre o que você tem, é sobre o que você confia. Quer viver sobre visão? Não é sobre a sua capacidade, é sobre a sua confiança. Quer viver tempos visionários em Deus? Pare de confiar naquilo que você pode e confie no Deus que tudo pode. Sabe por quê? Porque aquele que caminha por vista, quando acaba o dinheiro, sai da igreja. Aquele que caminha por vista, quando acaba o dinheiro, larga todo mundo. Aquele que caminha por vista, quando acaba o dinheiro, se desespera. Mas aquele que caminha por visão, pode não ter dinheiro, mas eu confio. Pode não ter saída, mas eu continuo confiando. Porque não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio. Pode não ter nada, mas eu continuo confiando, porque aquele que começou a boa obra
é fiel para cumprir. Mas pastor, caminhar por vista é mais fácil, eu consigo ver. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pare de querer enxergar as coisas. Não vai ser do seu jeito, não vai ser como você pensa, nada vai ser da sua forma. Sabe por quê? Porque se você pôr a mão você erra, se você pôr a mão você cai, se você pôr a mão você tropeça. Mas quando Deus faz, ai meu Deus, quando Deus faz é perfeito. A Bíblia vai dizer que tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Diga comigo, antes de Sarai gerar um filho, Deus estava gerando dependência no coração de Abraão. Aprenda a depender mais de Deus. Quem vive por visão depende totalmente de Deus. Dá um cutucão santo no crente que está do seu lado e fala assim: mais visão e menos vista. E por quê? E por quê? A gente fica perguntando, pastores, a gente fica perguntando, mas Deus, por que isso? Senhor, não podia ir para o caminho mais fácil? É ou não é? Ou só eu que reclamo? Você também é crente murmurão? Fala a verdade, crente, eu sei que você é. Ou raça é crente. Mas Deus, por que o Senhor não faz dessa forma? Seria tão mais fácil. As irmãs, Senhor, deixa eu dar um conselho para o Senhor. Olha, o Senhor poderia fazer dessa forma. As nossas orações, elas são totalmente impositivas. Deus, faz desta forma, porque Tu é... A gente ainda fala, porque Tu é Deus, Tu é poderoso. Ei, deixa Deus trabalhar, querido. Mas Abraão não tem um filho, mas Deus prometeu. Engraçado que eu olho para Abraão e eu me vejo nele. Tem hora que baixa o Abraão em mim, eu falo, gente do céu, quanta incredulidade. Talvez você entrou aqui como Abraão. Deus prometeu tanto e você não confia nada. Mas eu tenho certeza que depois dessa noite de visão, você nunca mais será Abraão. Você será Abraão. Querido, escute isso. Não basta Deus fazer o que Ele prometeu, Ele precisa te moldar para você aprender a desfrutar o que Ele prometeu. É por isso que Deus demora para fazer as coisas na nossa vida. Imagina se Ele entregar tudo que você ouviu que Ele vai entregar e você não ter estrutura para viver. Pergunta para você responder para o seu coraçãozinho: se Deus lhe entregasse tudo o que Ele prometeu, você seria capaz de continuar caminhando na presença dEle? Já pensou se Deus entregasse tudo que a gente pede? Seria bênção ou maldição? É por isso que viver por visão vai muito além de vir à igreja. Viver por visão, pastores, vai muito além do que ouvir palavras proféticas. É maravilhoso ouvir palavras proféticas, mas viver por visão é caminhar na dependência. Viver por visão é fazer o que precisa ser feito e não aquilo que eu acho que é bom fazer. Viver por visão é quando está na prova dar glória a Deus, e quando está na bênção dobrar o glória a Deus, porque Ele faz. Querido, enquanto Deus não fez o que prometeu, fique tranquilo, Ele está te preparando, porque você não tem noção da bênção que Ele tem preparado para a sua vida. E não acho que eu vim aqui para encher o seu ego. O pastor veio aqui e liberou muita bênção. Ei, eu vim aqui para alinhar os ponteiros. Eu vim aqui para alinhar os ponteiros. Sabe por quê? Visão é diferente de enxergar. Visão é diferente de enxergar. Visão vai além. Tem gente que fala, não, é a mesma coisa, pastor, é a mesma coisa? Então tá, então vamos lá. Quem aqui está me vendo, enxergando? Quem está me enxergando? Nós temos algum deficiente visual aqui na igreja? Temos? Não, né? Tá. Um deficiente visual, ele não pode, mas ele pode ter visão?
Então tem gente que está na igreja há 100 anos e não tem. Cuidado, cuidado, porque aquilo que você acha que é visão, não necessariamente é. Abraão, no ponto em que nós estamos falando, ele já está caminhando sobre a direção de Deus. Lembra, no ponto em que nós estamos lendo, Abraão já está caminhando. Ele já saiu da sua casa. Isso quer dizer que pode ser que eu esteja caminhando sobre a direção de Deus. Pode ser que você esteja caminhando sobre a direção de Deus. E pode ser que você passe a vida inteira caminhando sobre a direção de Deus e você não enxergue o que Deus quis te mostrar. É por isso que tem crente frustrado. Mas eu vou melhorar daqui a pouco, eu prometo. Queridos, eu estou pregando sobre algo sério, um alinhamento de visão, um alinhamento sobre a igreja. É por isso que você precisa, a Bíblia diz: credes em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e... É por isso que você precisa acreditar na visão que Deus entregou para o seu pastor. É por isso que você precisa confiar na visão que Deus entregou para o seu pastor. A Bíblia diz que Abraão prosperou e todo mundo que estava atrás dele prosperou. Talvez esta noite seja um alinhamento da igreja. Talvez esta noite seja o dia em que Deus preparou para chacoalhar você e dizer: eu não estou enxergando, mas eu confio naquele quem está me direcionando. Eu não estou enxergando, Deus não me deu a promessa, mas eu confio tanto no meu pastor, eu confio tanto no meu pastor, eu confio tanto na minha pastora, que eu sei, se Deus falou para ele, vai acontecer. Então não basta Deus fazer o que Ele prometeu, Ele precisa te preparar. E o versículo 5 vai dizer: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse. Deus levou Abraão para onde? Fica comigo aqui, para onde Deus levou? Por que Deus não falou com ele dentro de casa? Por que Deus não falou com Abraão dentro de casa? Preste atenção. Deus tirou Abraão de dentro e lhe disse: olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Este é o número, oh aleluia, de descendentes que você terá. Confesso a você que eu leio esse texto sempre, mas todas as vezes eu fico pensando, por que Deus tirou Abraão de dentro de casa? E então Deus me falou. Eu fiz essa pergunta, e todas as vezes que eu leio a Bíblia, pastores, eu fico perguntando: mas por que Deus? Mas por que Deus? Diga comigo: Deus liberou uma promessa. Mas Abraão está perguntando como vai ser. Então Deus vai começar a mostrar como vai ser. Abraão, sai da sua casa, olha para o céu, conta as estrelas. Presta atenção, se você não prestar atenção, vou pular aí, hein? Se você for capaz de ver as estrelas, assim será a sua descendência. Deus faz questão de tirar Abraão de casa. Sabe por quê? Porque antes de Deus cumprir a promessa, Ele vai ver se você é capaz de discernir a visão que só Ele está tendo. Abraão, você consegue ver o que eu estou vendo? Estrelas? Consegue contar? Porque Deus sabe das limitações de Abraão. Deus sabe que Abraão é falho. Deus sabe que o cenário que Abraão está é um cenário de dúvidas. Abraão sabe
que o único que pode fazer é Deus, mas mesmo assim ele está desconfiando. Mas Deus sabe que Abraão é incapaz de enxergar, mas ele é capaz de ver. Então Deus fala: consegue contar as estrelas? Talvez você veio aqui para ouvir outra coisa, mas eu quero que você preste atenção, porque no final você vai entender tudo que Deus está falando para você essa noite. Sabe por que Deus tirou Abraão da casa dele? Porque Deus nunca vai confrontar a sua realidade. Deus nunca vai confrontar a sua realidade. Eu vou repetir: Deus nunca vai confrontar a sua realidade na sua zona de conforto. Não lembra do que Deus disse? Sai da tua casa, da tua... Por que Deus quis tirar Abraão de lá? Porque lá era o lugar de... E por que Deus tira novamente Abraão de casa? Porque a casa é o... É por isso que Deus tira Abraão de lá. Deus nunca vai confrontar a nossa realidade na nossa zona de conforto. Está desconfortável? Está desconfortável o processo que você está vivendo? Ei, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Está desconfortável a situação que você está vivendo? Ei, deixa eu te falar uma coisa: quanto mais desconfortável, mais perto do cumprimento da promessa. O versículo 6 vai dizer: Abraão creu. Deus tira Abraão de dentro de casa. Estão aqui comigo? Estão aqui comigo? Deus tira Abraão de dentro de casa. O versículo 6 vai dizer que Abraão... Não, vamos lá, gente. Abraão... Mas por que ele creu? Porque a Bíblia faz questão de falar que ele creu e de não que ele viu. Eu sei que está bugando o seu cérebro hoje, mas tudo bem, vamos lá. Há poucos versículos atrás, a Bíblia vai falar que Abraão teve visão. Mas agora a Bíblia vai falar que ele percebeu que enxergar é diferente de visão. Visão está atrelado a crer. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Abraão e perguntou: você consegue ver as estrelas? Consigo. Então assim será a tua descendência. Abraão conseguiu enxergar as estrelas. Um dos maiores segredos da nossa vida, querido. Um dos maiores segredos para vivermos milagre está no versículo que nós acabamos de ler. Ele creu. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não... Bom, pastor, agora eu não entendi foi nada. A Bíblia acabou de falar que Abraão viu, e a Bíblia acabou também de dizer que é sobre as coisas que não se veem. Daqui a pouco você vai entender. O versículo 12 vai dizer, presta atenção, aqui está a chave. O versículo 12, consegue colocar aqui para a gente? Naquela, enquanto o sol se... Presta atenção. Deus tirou Abraão de dentro da casa, porque Ele nunca confronta a nossa realidade na nossa zona de conforto. Estão aqui comigo? E o que é que Deus falou para Abraão? Consegue enxergar as estrelas? Não foi isso que Deus falou? Tá. E então o versículo vai dizer que naquela tarde, já era para você ter dado um glória a Deus, mas eu vou dar mais uma chance. Naquela... Poxa, não entendeu? Está dando glória a Deus por quê? Você entendeu? Naquela... O que é que Deus chamou Abraão para ver? O que é que Deus chamou Abraão para ver? Naquela tarde, enquanto o sol se... Não entendeu ainda? Ei, pare de enxergar. Naquela tarde, enquanto o sol se... Abraão caiu... Ei, meu Deus do céu, entende isso, pelo amor de Deus. Deus, eu vou voltar para você
pegar o raciocínio comigo. Posso descer, né, pastor? Vamos lá. Deus tira Abraão de dentro de casa, porque ele nunca confronta a nossa realidade na nossa zona de conforto, amém? Então, Abraão está fora de casa e Deus fala assim: ei, olha para o céu, para de olhar para baixo. O seu filho não vem de baixo, o seu filho vai vir de cima. É por isso que a Bíblia fala: eleva os meus olhos para o monte, pare de ficar como um derrotado, olha para o monte, é de lá que vem o meu socorro. Olha para o céu, consegue contar as estrelas? Se você for capaz de contar as estrelas, assim será a tua descendência. O versículo 6 vai dizer: naquela tarde, enquanto o sol se punha. Ai meu Deus, eu queria que você entendesse: enquanto o sol se punha. Se você for lá fora agora, você consegue enxergar a estrela. Mas quando o sol estava se pondo, você conseguia ver estrelas? Deus está falando para Abraão: quando você começar a ter visão, ver o que só eu estou vendo, você vai começar a ter o que só eu sei que você tem. Ei, passe a enxergar estrelas. Isso não tem no Google não, gente. Daqui é oração. Deus está falando para Abraão: quando você tiver visão, você vai passar a ver o que só eu estou vendo. É por isso que o nosso Deus é um Deus que é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus eternamente. Ei, Abraão está aqui, Deus está falando com ele do futuro. Abraão está sem filho, Deus está falando agora já com o pai de multidões. Querido, deixa eu te falar uma coisa: passe a enxergar o que não existe para esse mundo. Quando você passar a ter visão para enxergar o que não existe para este mundo, logo você vai começar a enxergar o que existe só para Deus. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu estou caminhando. Cara, quando eu entendi isso, não tem problema para mim. Quando eu enxerguei isso, não falta dinheiro. Quando eu enxerguei isso, não faltam respostas. Sabe por quê? Aquilo que os meus olhos não podem ver. A Bíblia vai dizer: olhos não viram, ouvidos nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Ei, Deus sabia que se Abraão conseguisse enxergar o que só Deus estava vendo, ele viveria o que ele não estava vivendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha o que diz o texto: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas em Deus. Escute isso. Visão. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Ei, crente, escute isso. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus. Ninguém consegue enxergar o que Deus está vendo, a não ser pelo Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades. Era uma verdade para Abrão? Ele tinha filho? Interpretando as verdades espirituais. Não existe no mundo físico, mas no mundo espiritual? Não tem filho aqui, mas lá já tem. Não tem porta aberta aqui, mas lá já tem. Não tem saída aqui, mas lá já tem. Mas isso é só para quem é espiritual. Quem não tem o Espírito, lembra o texto que nós falamos? Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Escute isso. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém, olhe isso, e ele mesmo por ninguém é. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem consegue ver o que só Deus está vendo? Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? A resposta. Nós que temos o Espírito, nós que agora temos a mente de Cristo. O que Deus está dizendo é, nesta perspectiva, a parede é o limite. Isso é profético. Nesta perspectiva, o caixa é pouco. Nesta perspectiva, é muito dinheiro para comprar o que precisa. Nesta perspectiva, só cabe essas cadeiras. Mas na perspectiva de Deus, esse terreno é pequeno, o caixa vai sobrar, as coisas vão acontecer, a cidade vai ser abalada. Na perspectiva do homem, a igreja é pequena. Na perspectiva do homem, a igreja é num bairro que ninguém conhece. Na perspectiva do homem, é impossível. Mas Lucas 1,37 vai dizer, na perspectiva de Deus, porque para Deus nada é impossível. Na perspectiva de Deus, a gente enxerga o que Ele está vendo. Na perspectiva do homem, a gente fica dentro de uma tenda. Na perspectiva de Deus, a gente procura galpão. Na perspectiva de homens, a gente vê paredes. Na perspectiva de Deus, a gente vê mar fechado. Na perspectiva do homem, nós vemos mar fechado. Na perspectiva de Deus, é por isso que o vento sopra. É por isso que o vento sopra muito forte. A Bíblia vai dizer que um forte vento oriental sopra e abre o... Pega comigo. Um forte vento oriental sopra e abre o... É por isso que a gente sente ventos fortes, pastor. Sabe esse vento forte? Sabe esse vento forte? É o vento oriental. O que é o vento oriental? É o vento que vem de lá. E encontra a gente. A Bíblia diz que quando Moisés toca nas águas,
Deus sopra um vento oriental e abre o mar. O engraçado é que o mar está se abrindo e o povo não está vendo. Mas de repente, a Bíblia diz que o mar se abre em duas paredes. E o povo começa a ver. Grave o que eu estou dizendo. O vento é forte? Que força é, pastor, o vento para abrir o mar? Que força é, pastor? O vento para abrir o mar. A Bíblia diz que o vento é. Então a Bíblia relata que quando o mar se abre, o povo. Quando as portas se abrirem, o povo vai. Que vento é esse que consegue abrir duas paredes no meio do mar? Que vento que é esse? Engraçado que a Bíblia vai dizer que o povo começa milhões de pessoas atravessam, e quando o povo atravessa, a Bíblia vai dizer que o mar se fecha. Então Miriam tira um tamborim da bolsa e começa a... Como eu queria que você tivesse entendido. Que força é esse vento para abrir duas paredes no meio do mar? O vento é oriental, certo? O vento é forte para abrir parede, mas não é forte para parar o povo? Se você tivesse entendido, você tinha dado um pulo da cadeira. O vento está vindo de lá, abriu o mar, mas o povo está caminhando. A Bíblia fala que o povo não só caminha, mas passa com pé. O vento é forte, o vento é forte, mas o povo está caminhando. É voo para Canaã. Ei, qual é o tamanho do vento que você está enfrentando? Deus me deu essa palavra. O vento é forte para abrir parede no meio do mar, mas não é capaz de parar o povo. Sabe por quê? Porque o vento que Deus sopra ao teu favor não é para te parar, é para te acelerar. Deus está acelerando o processo. Deus está acelerando o processo. Mas só quem pode enxergar o que Deus está fazendo é por isso que você precisa confiar nos seus pastores. Ele não me pagou para isso não. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés. Com quem é que Deus fala? A Bíblia vai dizer em Salmos que o povo reclamava. O povo conhecia a Deus pelos milagres, mas Moisés conhecia a Deus pelos caminhos. O povo conhecia a Deus por dar água. O povo conhecia a Deus por dar pão. O povo conhecia a Deus por milagres. Mas a Bíblia vai dizer em Salmos que Moisés conhecia a Deus pelos... A visão tinha sido dada a quem? Moisés. É por isso que pastor sofre, enquanto ele está tendo discernimento para ouvir o que Deus está comunicando, o povo está reclamando. Amplie a visão. Amplie a visão. Amplie a visão. Amplie a visão. O engraçado que quando a nossa visão está embaçada, até o nosso ouvido é atrapalhado.
ou não é? O povo está reclamando, Moisés nos trouxe aqui para morrer? Não é isso? O engraçado, que eles estão reclamando que os carros de Faraó estão atrás deles, mas eles não conseguem ouvir o vento oriental que está abrindo o mar. É por isso que nós precisamos ampliar a visão para aquilo que Deus está fazendo através do anjo da igreja. Porque quando a promessa se cumprir, quando a palavra se cumprir, a sua descendência provará das bênçãos. Diga comigo, ampliando a visão. E sabe por que Deus mostrou para Abraão, e eu já estou encerrando? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque Deus nunca vai te levar para ver o que Ele não vai te dar. E sabe quando nós vamos ter a certeza de que a promessa vai se cumprir em nossa vida? Sabe quando? Quando Deus te levar para ver o que não existe para você, mas o que já aconteceu para Ele. A promessa vai se cumprir quando Ele te levar para ver o que não existe para você, mas já aconteceu para Ele. Vai acontecer, vai acontecer. Prepare-se quando Deus te tirar de dentro do seu conforto para enxergar o que só existe para Ele. É porque está prestes a acontecer o que Ele prometeu. Você pode estar se perguntando, mas como assim, pastor, só existe para Deus? Leia comigo o versículo 12. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu num profundo sono, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. É inexplicável. É inexplicável o que Deus faz. As coisas de Deus não têm explicação. A igreja brasileira perdeu o temor. Ela quer explicar tudo. As coisas de Deus são inexplicáveis. Nós somos como Sarai, que se desesperava porque não podia dar um filho para Abrão. E sabe o que ela fez? Ela deu a sua serva. Não tente entender como Deus vai fazer. Sarai deu a serva para Abrão. Falou assim, já que não é comigo, eu vou tentar dar um jeitinho brasileiro. Não tente entender como e quando Deus vai fazer. Eu vim aqui como um profeta para liberar essa palavra sobre a sua vida. Não tente entender como Deus vai fazer. Diga comigo, Sarai deu um jeitinho brasileiro. Sarai tentou resolver o problema. Qual que era o problema? Não ter filho. Sarai tinha um problema, não podia ter filho. Então o que ela faz? Tive uma brilhante ideia. Ela viu a sua serva e falou assim, nossa, já sei, vou dar ela para o meu esposo, ela tem um filho, então eu vou ser mãe. Então a promessa de Deus vai se cumprir. Sarai tentou dar um jeito no seu problema. Escute isso. Não queira dar um jeito no seu problema, se o problema é a sua falta de fé. Não queira dar um jeito no seu problema, se o seu problema é a falta de visão. Não faça como Sarai. Na sua dúvida, não duvide da certeza de Deus. Pegou essa?
Na sua dúvida, não duvide da certeza de Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele promete e não cumpre? Não faça como Sarai. Se para você parece impossível, mesmo Deus te prometendo, ressignifique o que você entende por fé e visão. Sarai percebe que o seu ventre é infértil, é impossível, é improvável. Ela não pode gerar. Além de seus problemas físicos, tem a questão da idade. Ela tenta dar um jeito naquilo que só Deus pode fazer. Diga comigo: Sarai tem ventre infértil. Diga comigo: madre fechada. Diga comigo: madre fechada. Mas quem é que Deus, quem foi que prometeu sobre Abrão? Você pode ter madre fechada, mas se Deus prometeu, madre fechada não atrapalha nos céus abertos. Madre fechada, céus abertos. Madre fechada, céus abertos. Deus não precisa de ambientes favoráveis, Ele só precisa de uma fé inabalável. Eu vou repetir isso, é muito forte. Deus não precisa de um ambiente favorável, Ele só precisa de uma fé inabalável. Deixa eu correr aqui. Então a Bíblia vai dizer que Agar dá luz a Ismael. Diga comigo: Ismael. Mas o filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa não viria de Agar. O filho da promessa não viria de uma tentativa. O filho da promessa não veio de uma tentativa de homem. No processo do cumprimento da promessa, muitos desistem ou tentam alternativas, porque não suportam o tempo da espera. A pergunta que fica a mim, a pergunta que fica a você: quem é que foi que prometeu? Quem foi que prometeu? Se foi Deus, eu quero ler algo para você. Se for Deus que prometeu, pastor, eu quero ler algo para esta igreja. O mesmo livro que lemos, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, a Bíblia então vai dizer que Deus muda o nome de Abrão para, isso está no capítulo 17. Deus não só muda o nome de Abrão para Abrão, como também vai mudar de Sarai para... E por que Deus mudou o nome de Abrão e de Sarai? Por quê? Porque na jornada do propósito, Deus muda o nosso nome, a nossa história, a nossa sorte, porque nada do passado pode morar no futuro. De onde é que Abrão saiu? Ur dos caldeus. E que terra é essa? O nome, para você que talvez não entenda, tem um poder muito forte. Tem um significado muito poderoso. Deus faz questão de tirar Abrão da casa, da geografia. Tira. Deus faz questão de trocar o nome, para que nada do passado possa estar atrelado ao futuro. É por isso que Deus troca tudo. Deus nos tira dos lugares. Vou repetir. É por isso que Deus retira dos lugares. É por isso que a gente sai da parentela. É por isso que você vai sair da parentela.
É por isso que você era conhecido como um, e agora é conhecido como outro. É por isso que Deus vai trocar tudo, para que nada do passado atrapalhe o futuro. Mas o que a gente não tem ainda aqui? O filho. Eu falei tanto, mas o filho ainda não nasceu. Cadê o filho? Então, Abraão acredita que é o fim de gerar. Porque Abraão agora está com 90 anos. Abraão está com 100 anos. E Sara está com 90. Tem como ter filho nessa idade? Responda para mim, tem como ter filho nessa idade? Tem. Tem como Deus fazer o que prometeu para você depois de tantos anos? Ah, isso daí tem, né? Tá vendo? Visão. Sabe o que é mais louco? Que você já leu esse texto, e mesmo lendo esse texto você não creu. Porque se você tivesse crido, na hora que eu perguntei, tem como ter filho com tanto tempo assim? Você tinha respondido? Ressignifica a sua visão. Mesmo já lendo esse texto milhares de vezes, você não confiou. Da próxima vez que alguém dizer, é possível, mesmo Abraão tendo 100 anos, Sara tendo 90, ter filho, você vai responder? Sim. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de fazer novo tudo de novo. Ele é o Deus que faz de um fim um novo começo. Eu vou repetir para alguém receber essa palavra. Deus é Deus de fazer novo tudo de novo. Deus é Deus de fazer de um fim Deus é Deus de fazer de um fim um novo começo. Deus é Deus de fazer de um fim um novo começo. E se Ele quiser fazer, Ele faz novo, de novo. Se Ele quiser fazer, Ele faz de novo. Mas pastor, já passou tanto tempo. Você está olhando pelos seus olhos carnais? Ou você está tendo visão? Você está olhando pelo Cronos ou pelo Kairos? A Bíblia diz que após 25 anos de espera, Deus cumpre a promessa. Diga comigo, Deus cumpre a promessa. Pergunta para mim, pastor, por que Deus demorou tanto? Por que Deus demora tanto para fazer as coisas? Na realidade, não é que Deus demora. É que na realidade, nós não tivemos visão para entender que não é no nosso tempo. Não é sobre o Cronos. É sobre o Kairos. Deus não demora. Deus te prepara. Aprenda algo em nome de Jesus. O versículo que vou ler para você, e se você pudesse colocar em pé. Escute, e se puder ficar onde você está, e eu quero que você, se possível, eu queria ficar só com a pastora aqui no teclado. Eu quero que você seja atraído por este momento. Depois de 25 anos. De quantos anos? Quantos anos falta? Para 25.
Faltam quantos? Com o que a gente está vivendo? Quantos? Fim de um ciclo. Vocês entenderam? Eu quero ler esse texto. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia. Preste atenção, ainda antes que fosse de dia, ainda antes que fosse o pôr do sol, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, escute isso. E por mais que eu seja um profeta, eu gosto que as pessoas ouçam sem muito alvoroço, para que isso seja registrado na tábua do seu coração. Quem suporta o tempo da espera e não se desespera, vive milagres que não esperava mais. Quem suporta o tempo da espera e não se desespera, vive milagres que não esperava mais. Escute isso. Abraão só foi o pai da fé porque ele foi o filho da obediência. Quem suporta o tempo da espera e não se desespera, vive milagres que não esperava mais. Abraão só desfrutou a promessa, só se tornou o pai de multidões, porque ele foi o filho da promessa. Antes dele ser pai de muitos, ele foi o filho de um único pai. Percebeu que Abraão deu solução para uma geração, mas quem trouxe solução para Abraão foi um. Não procure em muitos lugares o que você só pode encontrar em Deus. Não tente resolver os seus problemas se a solução está em Deus. Em nome de Jesus, eu não vim aqui para encher o seu ego. Eu não vim aqui para ser mais um, eu vim aqui para liberar essa palavra. Preparem-se. Vai acontecer. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Ouça isso com muita atenção. Os anos podem passar, mas a promessa de Deus não passa. Os tempos podem mudar, a palavra de Deus ao nosso respeito é imutável. A nossa condição física pode não ser a mais favorável, mas Deus não depende da nossa capacidade.
Ele só quer a nossa fidelidade. Abra seus olhos. Olhe para mim. A gente pode envelhecer, mas a promessa de Deus, ela não tem prazo de validade. A gente pode ficar velho, mas a palavra de Deus não caduca. Eu sei que existem pessoas aqui neste lugar que estão há tanto tempo esperando. Eu sei que tem pessoas, e eu não quero que você fique emocionado, eu quero que você seja racional para ouvir o que eu estou dizendo. Existem muitas pessoas que gostam de mexer com o emocional. Eu não quero mexer com o seu emocional. Eu quero que você seja racional para entender o que eu estou lhe dizendo. A palavra de Deus se cumpre. Não importa o quanto tempo passou. Deus nunca falhou em suas palavras. A Bíblia nos disse que não tinha por quem jurar. Ele jurou por Ele mesmo. As promessas que Ele fez ao seu respeito não são sobre profetas que liberaram em cima do altar. É sobre Deus. É sobre Ele. Abraão, pastores, não só foi atendido pelo seu sonho. Abraão trouxe a paternidade para uma geração que estava órfã. Sabe por que a nossa igreja não vive mais do que vive? Porque nós estamos órfãos de um pai que está vivo. E não é porque Ele quer, é porque a gente se distanciou. Amplie a visão. Amplie a visão. Deus quer fazer muito em Embu das Artes, mas você precisa ampliar a visão. É possível que você esteja na igreja há 30, 40 anos, mas você não viveu o romper de Deus, porque você está como o povo no deserto, rodando, rodando, rodando. Você pode estar como Abrão, tendo a oportunidade de enxergar o que só Deus vê, mas por conta da sua falta de visão, você não viveu ainda. Eu quero orar por pessoas neste momento, e eu não quero que você seja levado pelo lado emocional, porque é por isso que a igreja brasileira não muda. Muito emocionada e pouco transformada. Se você quer transformação, transformação da sua visão, transformação do seu caráter, transformação da sua história. Se você cansou de ser Abrão e quer ser Abraão, se você cansou de ser Sarai e quer ser Sara, se você tentou com Agar aquilo que só poderia ser feito através da promessa, corre para o altar que eu quero orar por você.